Você já ouviu dizer que na quaresma os portões do mundo espiritual se abrem? Que os espíritos maus ficam soltos? Um período pesado para os terreiros? Mas aí eu pergunto, será que isso realmente tem fundamento para a Umbanda? Ou será que estamos apenas repetindo algo que nasceu em um outro contexto? No vídeo de hoje nós iremos separar esse fundamento da tradição e entender de uma vez por todas qual é a relação entre quaresma e Umbanda. Vamos lá, para nós começarmos essa explicação, precisamos entender primeiro o que é a Quaresma. A Quaresma é um fundamento católico no qual Jesus passou 40 dias no deserto da Judéia. E esse ato de Jesus está relacionado em mostrar para o povo de Israel que o pão pode alimentar o corpo, que é algo temporário, mas que a fé e a palavra de Deus alimenta a alma de forma eterna. Jesus não só disse essas palavras, mas como ele viveu, como ele vivenciou isso ao vencer o diabo que estava atentando durante esses 40 dias que ele passou no deserto da Judéia. Os evangelhos nos dizem que houveram três grandes tentações que Jesus venceu. Sendo a primeira delas a fome física, que seria a necessidade de satisfazer os desejos do corpo, transformando a pedra em pão. A questão do orgulho, pois em dado momento o diabo levou Jesus no ponto mais alto da cidade santa e disse: Pula, se tu és filho de Deus, os anjos irão lhe salvar e irão fazer com que você toque ao chão com segurança. E por último, a questão do poder e da glória, pois em dado momento o diabo levou Jesus para um outro ponto e disse a Jesus: Está vendo todos esses reinos? Ajoelhe-se perante a mim e todos esses reinos serão teus. Jesus venceu e passou por todos esses desafios, por todas essas tentações, demonstrando assim que o que realmente importava era Deus, a missão que Deus lhe passou, lhe confiou, e não as necessidades humanas. E esse ato de abnegação de Jesus em relação ao deserto é usado atualmente tanto pela igreja quanto por seus devotos, por seus praticantes, como um momento de desintoxicação espiritual, de renovação, e é tido como um período que nós sim seremos expostos a grandes testes, grandes desafios em nossa jornada, mas que assim como Jesus nós podemos superá-los e renascer ainda mais forte, demonstrando que as tentações, os desejos do corpo são vencíveis, são suportáveis, mas que assim como Jesus nós podemos superar todos e renascer ainda mais fortes, vencendo todos aqueles desejos humanos, desejos carnais. Pessoal, se esse tipo de explicação histórica e espiritual faz sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, pois assim que o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e irá mostrar para mais e mais pessoas, para que juntos nós possamos aprender e a desmistificar essa religião e a espiritualidade como um todo. Conto com vocês, muito obrigado e vamos continuar no vídeo. Aí você pode perguntar, pô, legal, mas o que isso tem a ver com a Umbanda? Sim, vamos por partes. Primeiro nós entendemos o que é a Quaresma no contexto cristão. Agora nós vamos começar a explicar mais alguns pontos para que você possa entender isso no contexto umbandista, como é que a Quaresma e a Umbanda se misturaram. E primeiro, nós precisamos entender o que seria o sincretismo. Pessoal, é sabido que o pessoal escravizado, eles não podiam cultuar os seus orixás, os seus voduns, os seus inquices de forma livremente. Eles eram punidos severamente pelos senhores ali, né, os donos das terras e tudo mais. E como que eles faziam para burlar essa questão e continuar cultuando, praticando seus atos religiosos? Eles cultuavam, na frente pelo menos das pessoas, os santos católicos. Mas por baixo dos panos, ali no background, eles estavam cultuando seus orixás, as suas divindades de suas culturas. E como que eles faziam isso? Eles pegavam, por exemplo, uma imagem de um santo católico, ou eles pegavam, por exemplo, vamos usar um exemplo bacana, bem simples, a imagem de Jesus, um homem vestido de branco, né, dito como o rei dos judeus, da paz e tudo mais, e eles olhavam para Oxalá, por exemplo. Isso falando do povo Yorubá, tá bom? Do povo Yorubá, que o culto de orixás vem do povo Yorubá. Os primeiros escravos que chegaram foram o povo Bantu, mas vamos usar o povo Yorubá como exemplo aqui. Aí eles olhavam o Oxalá e falavam, nossa, Oxalá também veste branco, Oxalá também é o rei dos orixás. Olha, dá para fazer uma ligação aqui, né, ó, Oxalá com Jesus. Então eles colocavam a imagem de Jesus em seu altar improvisado e começavam a cultuar Jesus. Quando as pessoas viam e passavam e falavam, tá vendo? Já estão cultuando nossa religião cristã. Agora eles aprenderam realmente a fazer o certo. Mas por baixo dos panos eles não estavam cultuando Jesus, eles estavam cultuando Oxalá. E isso que é chamado de sincretismo. Sincretismo nada mais é do que você se apropriar, você pegar algum conceito cultural ou religioso de uma tradição, de uma cultura, de um povo, e você empregar um novo significado para essa cultura, para essa tradição. Mas
é aplicar um novo significado. Não quer dizer que Jesus seja Oxalá, tá bom, gente? São coisas separadas. E não, esse não é o único sincretismo que foi feito, né, durante esse período de escravatura. Aí vocês vão reparar que eu uso muito o termo escravizado e não uso o termo escravo. Porque o termo escravo, ele remete a algo interno da pessoa, quando ela sente realmente que ela é escrava de algo. Escravizado, isso já coloca mais alguém na história, porque se tem um escravizado é porque alguém fez esse ato. E aí sim a gente já coloca realmente quem precisa ser colocado na história, que são os europeus. Então, só para entender isso, então nós tínhamos a questão do sincretismo e ele era usado como uma forma de proteção, uma forma de eu manter a cultura, a minha fé intacta e poder fazer isso de uma forma que eu seja menos punido, não sofra tanta represália. Agora que já entendemos também o sincretismo, nós precisamos entender uma questão muito importante que foi a época da República, da proclamação da República. Vamos lembrar aqui, pessoal, que nós tivemos em 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura, né, assinada ali a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Também já vamos deixar aqui um asterisco bem grande, que não foi porque o pessoal é bonzinho que assinou, nossa, assinou ali, não tem mais escravo nenhum, é um crime ser escravo e etc. Não, já vinha acontecendo vários levantes, vários movimentos contra a escravatura. Já havia ali, século XIX, metade do século XIX, até mesmo ali por volta de 1830, leis transatlânticas que não permitiam mais os navios negreiros trazer escravos, né, fazer esse tráfico de pessoas. Em 1850 já havia a Lei Eusébio de Queiroz, que também era contra a questão de exportação de pessoas africanas. Então já vinha havendo vários movimentos contra a escravidão. E chegou em um momento ali que a princesa Isabel falou: cara, eu não tenho escolha, eu vou ter que assinar aqui esse essa lei, né, essa abolição aqui para que não haja mais a escravidão. Então não foi também algo que partiu da pessoa, mas foi uma consequência de anos de luta, né, para ter a liberdade. Mas isso ocorreu em 13 de maio de 1888, que inclusive é o dia que se comemora ali a linha de Pretos Velhos. Mas por que eu tô falando isso? Ali foi só uma explicação assim para contextualizar mais vocês, que eu gosto de fazer esse tipo de explicação mais completa. Mas o que eu quero falar realmente é o que aconteceu depois dessa abolição da escravatura, que foi em 1889. Um ano após, quase um ano após, um pouquinho menos, vai, um pouquinho menos de um ano após a abolição da escravatura, ocorreu o golpe militar ali em 1889, que foi a proclamação da República. Em 1990 e 91, caiu um sistema chamado padroado. Vamos entender o que é tudo isso que eu estou falando. Até 1889, o Brasil, a religião oficial do nosso país era o catolicismo. Nesse período também, a igreja e o Estado ali, a corte portuguesa, eram unidas, tinham poder, né? A corte portuguesa podia escolher os bispos, enfim, tinha toda uma ligação entre política e religião. E a partir de 1890 e 1891, o padroado caiu. O que era o padroado? O padroado era basicamente essa aliança entre Estado e igreja. Caiu. E com isso, o nosso Estado, o país, deixou de ser um país católico e virou um Estado laico. O Estado laico é um Estado onde não tem uma religião oficial, certo? Então, a partir do momento que houve a abolição da escravatura, tivemos a proclamação da República e o fim da parceria entre igreja e Estado. Você fala, nossa, agora estouramos, então agora cada um é livre para cultuar e fazer o que quiser, porque não vai ser perseguido, não é verdade? Não é bem assim. Porque, embora a questão da religião foi aberta, né, assim, cada um poderia cultuar o orixá, cultuar a religião, ser espírita, que já estava ali no Brasil nessa época também, ser católico, ser umbandista, ser o candomblé, enfim. Pô, então cada um faz o que quer e vamos ser felizes para sempre, não é verdade? Não foi bem assim, infelizmente, tá? Embora o Estado fosse laico, a igreja e a polícia da época ainda havia muito contato, tinha muita influência, certo? E embora pudesse praticar qualquer tipo de religião, a questão de religiões da matriz africana, ela foi enquadrada em códigos penais. Poxa, então agora eu posso praticar? Posso. Mas só que agora é crime eu praticar. Por quê? Porque é tido como charlatanismo e era tido também como curandeirismo, certo? Então agora a pessoa era livre para cultuar o que quisesse, mas só que se fosse pega cultuando, ia ser acusada de ser charlatão e de ser um curandeiro aí, falso curandeiro, né? Prometendo coisas falsas para as pessoas. Então a polícia ela chegava lá e batia na porta das pessoas ali que achavam que estava sendo praticado algum ato desses religiosos
ou até mesmo quando era caguetado, né? Ó, acho que ali tá tendo alguma macumba ali, né? Ó, vai lá, polícia. Então ele chegava ali, batia no portão ali, entrava e fazia aquela festa. Você acha que eu não preciso nem explicar tanto aqui o que vocês acham que acontecia, né? Imagens quebradas, pessoas agredidas, assim, era uma coisa assim horrível que acontecia. E com toda essa perseguição, isso acontecia em dias normais, tá, gente? Ali durante todo o nosso calendário acontecia. Porém, havia um período que essa perseguição era pior, que era o período quaresmal. A quaresma ali, esse período de silêncio, era ainda pior para as pessoas que praticavam essas religiões de matriz africana. E como que os seus sacerdotes lidavam com toda essa situação? Haviam duas opções para eles. A primeira seria fechar o terreiro e respeitar esse momento, né, de renovação espiritual, de quietude. E a segunda era cobrir as suas imagens com o famoso pano roxo. Então, alguns sacerdotes eles colocavam ali, cobriam todas as suas imagens com um pano roxo e seguiam fazendo os seus cultos ali, as pessoas, tudo participando bonitinho. Quando chegava alguém, a polícia lá de novo, opa, tô achando que vocês estão fazendo aqui, ó, vocês são um charlatão, tô achando que vocês estão fazendo coisa errada, não estão respeitando a lei, né? Obviamente que eles não iam falar desse jeito, né? Deixa eu entrar aí que eu quero ver. Vai, abre aí o portão. Aí quando a pessoa abria o portão, eu entrava lá, via todo mundo quieto, né, quietinho, orando. Aí eles viam o altar, viam as imagens cobertas ali com um pano roxo bonito e tal, e falavam: "Tá bom, tá, eu tô sentindo que tem coisa errada aqui, mas não posso confirmar, né? Não posso confirmar, tô vendo todas as imagens cobertas, então eu acredito que esteja certo. Ó, mas tô de olho em vocês aqui, tá? Ó, qualquer coisa eu volto e vocês já sabem, né? Então o que acontece? Os sacerdotes, eles usavam desses esquemas ou de fechar o terreiro ou de cobrir as imagens, não porque eles queriam seguir os fundamentos cristãos, mas porque era uma forma de segurança, de proteção. Se eles não fizessem isso, eles iam apanhar, enfim, iam sofrer represálias. Aí você pode falar, perfeito, Marco, entendi agora, você não precisa nem me dizer, eu já entendi qual é a relação de Quaresma e Umbanda. A relação de Quaresma e Umbanda é que não tem relação nenhuma entre Quaresma e Umbanda. Aí eu posso falar pra você que você tá errado. Pô, agora eu não entendi mais nada. Você tá explicando, explicando e não explicou nada. Obrigado, vou sair até do vídeo agora. Não, não, calma, calma. Eu vou explicar melhor, tá bom? Realmente, a quaresma e a umbanda, ou a quaresma e religiões de matriz africana não tem nenhuma relação, assim. Foi por questão de sincretismo, foi por questão de manter os seus cultos, poder cultuar livremente as suas divindades, que o pessoal escravizado fazia isso, que aderia ao calendário cristão. Mas essa ideia de ser um período pesado, que as portas do plano espiritual que prende os espíritos maus se abrem, etc., se difundiu de uma forma que todo mundo nesse período quaresmal passou a acreditar nisso. E nós vamos falar agora de um assunto que eu ainda não expliquei, mas eu posso fazer um vídeo depois, que é o seguinte: quando muita gente pensa em algo, pensa na mesma coisa, é gerado o que? Formas, pensamentos, tá? De forma resumida, tudo que nós pensamos é como se nós expelimos energia em volta aqui da nossa aura e ela fica aqui. Se todo mundo, se uma quantidade de pessoas muito grande começa a pensar a mesma coisa, essas energias são alimentadas, são energizadas. E elas vão, pensem nisso para ilustrar, como vão formando uma grande nuvem, tá? Por cima de tudo. Então, por cima de todo o território, por cima de estádios de futebol, aonde tiver uma grande quantidade de pessoas, um coletivo tendo o mesmo pensamento, essas formas de pensamento, essa energia mental, ela vai se formando e se unindo, influenciando todos aqueles que chegarem perto. O que eu estou querendo dizer com isso? Embora originalmente não tenha fundamento quaresma e religiões de matriz africana, e que tudo isso tinha sido somente para manter viva a cultura africana, por todas as pessoas, ou por muitas pessoas acreditarem nisso, gerou-se uma egrégora, tá? Gerou-se uma egrégora de energia que realmente faz com que as pessoas fiquem mais conservadoras, que as pessoas realmente enfrente momentos mais difíceis. Por quê? Porque a egrégora, essa energia, essa nuvem energética, está ali influenciando para que isso ocorra. Então, não há relação originalmente, mas por não haver relação e muita gente acreditar, acaba tendo uma relação e acaba sim se tornando um período mais pesado que nós precisamos nos atentar em nossos pensamentos, em nosso jeito de agir e etc. Combinado? Então, pessoal, para nós concluirmos aqui o assunto, esses hábitos de cobrir as imagens e os terreiros fecharem são vistos até os dias de hoje. Sim, muitos terreiros dizem e ainda irão continuar dizendo que é um período pesado e como nós vimos, acabou se tornando, né?
Mas o ponto principal para mim não é nem se é qual a relação, se tem ou não relação, que nós vimos que acabou tendo agora, né? O principal ponto para mim, que é o objetivo do vídeo, é vocês entenderem o porquê disso, né? Infelizmente, em muitos lugares hoje nós ouvimos, mas ninguém sabe explicar o motivo, qual é o fundamento, qual é o chão, né, ancestral aqui, qual é o chão que nos trouxe a isso atualmente, né? Pessoal, mas tem mais um ponto. Antes de encerrar o vídeo, eu queria trazer para vocês algumas curiosidades sobre essa questão de quaresma, umbanda, quaresma e religiões de matriz africana, tá bom? Fica por aí, tem coisas bem interessantes ainda. A primeira delas é uma questão de cadernos de anotações. Vocês podem ver aí, principalmente aqueles terreiros mais antigos, ou que são antigos e foram passando de um sacerdote para o outro, que muitos deles ainda têm uma espécie de caderno de anotação, né? Onde você chega e você dá o seu nome, ou se tem alguma coisa acontecendo ali, você tem que anotar o seu nome para dizer que você está ali por livre e espontânea vontade, e você fala, poxa, da onde que surgiu isso? Para que esse caderno? É porque nessa época de perseguição que nós explicamos já, as pessoas eram forçadas, todas que iam em algum terreiro, que iam em alguma casa que estava tendo algum culto religioso, era obrigada a dar o seu nome. Por quê? Porque caso a polícia batesse lá na porta, eles entrariam, iriam pedir. A primeira coisa que eles vão fazer é pedir esse caderno para ver quem que estava lá e quem que esteve. Porque assim, se eles tivessem alguma figurinha carimbada ali, eles quisessem fazer alguma coisa, eles conseguiam encontrar a pessoa. E muitos terreiros ainda têm esse caderno até os dias de hoje e ainda assinam o nome, por quê? Por causa dessa questão histórica que acontecia ali, né, no século XX. Então, isso é uma primeira curiosidade. A outra questão explica a famosa frase: poxa, no período quaresmal, as portas do mal se abrem, os espíritos malignos saem, fazem a arruaça, fazem a festa, né? Aí você fala, poxa, por que disso? Aí você vai falar, não, mas você já explicou, né? A questão dos 40 dias ali, tentação, abnegação espiritual e tudo mais. Sim, mas também tem uma outra explicação ali, algo que corrobore, né? Fortaleça essa explicação, que é o quê? A oração do credo. Então tem um ponto que fala ali, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então o que acontece ali? Aqui está pegando exatamente no momento que Jesus foi crucificado até a questão da sua ressurreição no domingo. E diz o quê? Jesus desceu à mansão dos mortos. Então a gente podemos traduzir isso, Jesus desceu para o umbral. Que durante esse período de Jesus no umbral para resgatar os espíritos, a terra ficou desprotegida. E por esse fato da terra estar desprotegida, é o momento onde que os espíritos maus aproveitam a ausência de Jesus para fazer tudo o que querem na terra. Essas foram as curiosidades, tá, pessoal, que eu tinha separado aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido qual é a relação da quaresma com a Umbanda, a relação da quaresma com essas religiões de matriz africana. Espero que vocês entendam, então, pessoal, quando você vê um atabaque silenciado, um terreiro fechado, que talvez seja simplesmente por uma questão de tradição, não seja nem por medo, seja somente por uma tradição que aquele sacerdote aprendeu e que foi passado de tradição para tradição, né, de família para família, como um movimento de resistência. E a Umbanda, ela sobreviveu porque ela soube se adaptar, ela soube se esconder quando precisou e soube continuar. Se o seu terreiro fecha, use esse tempo para resguardo. Ele abre, vá com fé, sabendo da história que sustenta aquele chão. O mais importante aqui não é repetir os costumes, mas entender a existência dele. Aqui o canal Chão Ancestral não é somente para a gente praticar a espiritualidade, mas para a gente entender a raiz e o fundamento por trás de tudo que nós fazemos. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com aquele irmão de santo que sempre teve dúvida em relação à quaresma. E comenta aqui embaixo, no seu terreiro as imagens são cobertas? O fundamento, ele é histórico ou ele é energético? É isso, pessoal, que eu tinha a dizer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Pai Oxalá abençoe todos vocês na semana de vocês. Até o próximo vídeo. Axé e muita luz.